Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão animados para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer as atividades da aula 19, que é sobre textos instrucionais, ok? Eu deixei disponível para vocês um vídeo, que explica as principais características, desse tipo de texto. A estrutura, a linguagem, tudo que vocês vão encontrar em textos instrucionais. Se esse vídeo não abrir para vocês na tela do celular de vocês, vai aparecer essa frase aqui, ó. Assista ao vídeo a seguir. Se o vídeo não aparecer, aí é só vocês clicarem aqui, ok? Feito isso, depois que vocês assistirem o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês a explicação, do que são os textos instrucionais. Qual que é a função, por exemplo, de um texto instrucional? Ele tem a função de instruir o leitor, a determinado procedimento, ou seja, ele vai te mostrar o passo a passo de como fazer determinada ação para você atingir seu objetivo. Por exemplo, você tem uma receita, culinária. Nessa receita, você tem um passo a passo de como, proceder, para fazer aquele alimento, não é? Então, isso aí é um tipo de texto instrucional e a função dele é te instruir, ok? Por exemplo, quais são os gêneros, que estão dentro desse tipo de texto, o texto instrucional? Eles podem ser manuais de eletrodoméstico, manuais de jogos eletrônicos, receitas culinárias, rótulos de embalagem, bulas de remédio, guias, editais, entre outros, ok? E como que é a linguagem desses textos? Como que ela é apresentada? Geralmente ela é formal, e ela apresenta verbos no modo imperativo e ou no infinitivo. O que é o modo imperativo? O modo imperativo é quando eu tenho uma ordem, um conselho, um pedido, Ele está expressando ali a ação que você deve fazer nesse sentido, ok? Aqui está falando o seguinte: sua linguagem geralmente é formal e apresenta os verbos no modo imperativo e ou no infinitivo. O modo imperativo é usado nesse caso para nortear as ações a serem executadas pelo leitor. É o que eu acabei de falar aqui com vocês, tá bom? O modo imperativo, ele vai te dar uma ordem, um conselho ou um pedido, tá? E geralmente a linguagem que é apresentada nos textos instrucionais, ela é formal, tá? E ela deve ser breve, ela deve ser clara e objetiva. Por quê? Para que o leitor, ele tenha uma melhor compreensão do texto, tá bom? Vamos à estrutura. Por se tratar de um texto informativo destinado a fornecer instruções ao leitor de forma objetiva, as estruturas dos gêneros instrucionais devem ser simples e acessível. Por exemplo, deixei aqui embaixo para vocês, olha, tem uma receita. A estrutura dela é bem simples, A gente tem o título, a gente tem quem fez, essa receita, e embaixo, os ingredientes que a gente vai precisar, não é? É uma receita bem simples de fazer. Então, a estrutura dela foi organizada de uma forma bem acessível para quem está lendo, ok? Ela deve ser organizada de forma clara, sucinta, para que a sua leitura permita ao leitor seguir corretamente as instruções realizando as ações. É o que eu acabei de falar. Quando vocês leem essa receita, a estrutura dela é tão simples que fica fácil, do leitor compreender o passo a passo, o que ele tem que fazer, tá bom? Conclusão. Dessa forma, os textos instrucionais podem nos ajudar a compreender e a realizar ações importantes para o nosso dia a dia. Tá? Para que eles servem? Para a gente seguir o passo a passo, e realizar a ação, que a gente está querendo praticar naquele momento, naquele dia, tá bom? Eu deixei aqui para vocês também embaixo alguns exemplos, outros modelos, de textos instrucionais. O primeiro aqui eu mostrei para vocês, que é a receita. Embaixo a gente tem um guia de make, um guia de maquiagem para iniciantes. Aí a gente tem aqui os passos de como a pessoa deve fazer, como ela deve seguir para se maquiar. Depois eu deixei para vocês aqui uma agenda diária de cuidados do pet, para quem tem um cãozinho, como que deve proceder. Aqui tem um guia, uma agenda com os horários, com as coisas que você deve fazer, as atividades que você deve realizar com o cãozinho para ele ter uma vida bem saudável, tá bom? E por último, separação do lixo. É um guia, Um guia de como você pode reutilizar o que você está dispensando no meio ambiente, Ao invés de você dispensar de qualquer forma, você pode seguir, esse guia aqui, esse passo a passo e reaproveitar, preservando o meio ambiente, tá bom? Aqui no final,
tem o clique aqui para fazer as atividades sobre esse tópico, mas nessa aula vocês não vão fazer, vocês não precisam clicar, tá bom? Isso aqui é a aula 20, a gente vai fazer na próxima aula, no próximo horário, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quando vocês terminarem de fazer a leitura, né, visual disso daqui, quando vocês compreenderem, né, a função dos textos instrucionais, façam a leitura oral, treinem a leitura de vocês, fazendo a leitura de todo esse texto, de todos esses exemplos, tá? Treinem a leitura de vocês em voz alta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até a próxima aula.